Meus irmãos, muito boa noite. É muito bom nós estarmos aqui hoje para cultuarmos o nosso Deus, para buscarmos a presença do nosso Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 106. Livro dos Salmos, Salmo 106. O versículo 1, ele nos diz assim: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar ao Senhor? Pai santo e querido, Deus amado, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela oportunidade rica e imensa que o Senhor nos dá, de podermos cultuá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo. Louvado, honrado, seja o teu santo e bendito nome, Deus. Tu és Deus poderoso, Deus onipotente, onipresente, Deus soberano sobre tudo e todos. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Porque o Senhor é quem nos garante vida, respiração e tudo mais. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é aquele que planejou a nossa salvação, a nossa redenção em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo plano do Senhor, pelo plano da salvação. Honrado seja o teu nome sempre, ó Deus, nas nossas vidas, em tudo que fizermos. E conduza, Deus, o nosso coração para adorá-lo nessa noite, ó Deus, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino Rude Cruz. Ei. Ei, som. Som. Oi.
pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A coroa Jesus me dará. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje também na oportunidade de participar da ceia do Senhor, de participar dessa renovação da nossa aliança com o nosso Deus. Eu convido aqui o diácono Sérgio, que possa estar nos ajudando, e o diácono Juraci, que está aqui também, nos visitando hoje. Por favor, venha nos ajudar. Pode ficar aqui. Meus queridos irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, a Bíblia diz que, tendo dado graças, ele tomou o pão e o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a representação do meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Nós vamos tirar um tempo para oração e buscar a Deus. E seguirmos a recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. De modo que nenhum de nós pode examinar um ao outro. É um autoexame, é olhar para dentro de si e para a própria vida. Como quando o Senhor Jesus, lá naquele momento da ceia, ele diz que um deles iria traí-lo, e cada um dos discípulos, em vez de olharem uns para os outros, dizendo: você é o traidor ou você é o traidor, cada um olhou para si mesmo e falou: será que sou eu? Nós precisamos olhar e observar o nosso coração nessa noite, nesse sentido, e eu convido você para tirar esse tempo aí de oração, para que você se prepare dia após dia, para viver essa aliança com Deus de forma santa, de forma pura, de forma correta. Vamos tirar esse tempo de oração, baixe sua cabeça, ore a Deus, clame a Deus pela sua vida. Pai santo e querido, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de participar da ceia do Senhor, dessa celebração, desse meio de graça, Deus, que é também sustentador da nossa vida, Deus. Obrigado pela presença gloriosa e poderosa de Jesus neste lugar. Que ao participarmos da ceia, Deus, nós possamos verdadeiramente declarar que nós temos uma aliança com o Senhor e que nós estamos aqui, ó Deus, confirmando, dia após dia, a renovação desta aliança. Ajude-nos, ó Deus, a participarmos de forma adequada nesse instante. E agora que esses elementos, Deus, saem do uso natural para o uso especial, que o Senhor os use, ó Deus, para fortalecer a nossa vida, para a honra, glória e o louvor do Teu santo e bendito nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. À medida que os nossos diáconos passarem, você vai se servir dos dois elementos e já vai fazer uso deles e tirar um tempo para a oração enquanto nós escutamos essa música.
Vamos continuar celebrando nosso Deus com louvores e cantando aleluia, hosana ao Rei que vem, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oui. Ei. Oui, oui. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória a Deus, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Deus. Tu és bom o tempo todo, Jesus. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei.
bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Senhor. Tu és santo, ó Pai. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Nas estrelas veja a sua mão, e no vento ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar,
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, Ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Ele está cuidando de tudo. Para que um dia Seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. tudo é Jesus para mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém, Jesus. Tu és grande, Senhor. Muito obrigada, Deus. Tu és santo, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós adoramos ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, Amém, Jesus. porque um dia o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a tua luz. E isso não dependeu de nós, Pai, mas somente da tua graça e do teu amor. Obrigada, Senhor. Isso, Deus, não dependeu de nós, mas somente quando o Senhor colocou em nosso coração, nos chamou e nos mostrou o teu amor, nós podemos nos render e entregar nossa vida ao Senhor. Obrigado, porque isso é verdade, porque isso é real. Louvado seja o teu nome, porque nós estamos aqui hoje celebrando, sim, um momento difícil na vida do Senhor Jesus, mas um momento glorioso, porque Ele venceu a morte e venceu por nós. Louvado seja o teu nome, porque nós não podemos, nós nem precisamos ter medo de nada, nem da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada porque o Senhor, Deus, cada dia tem cultivado e cativado o nosso coração, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado por esta noite, que como seres imperfeitos que somos, podemos entregar ao Senhor o que temos, aquilo que o Senhor mesmo colocou em nós. Louvado seja o teu nome. E que esse culto continue, ó Deus, abençoado, agraciado pelo Senhor. E que nós possamos ouvir a palavra do Senhor com o coração aberto e humilde. Em nome de Jesus, é esta oração que fazemos. Amém, Senhor. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Deus se importa. Ele se interessa pela nossa vida. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Atos 23, versículo 11. Vários servos de Deus no decorrer da história ouviram de Deus a expressão coragem. Entre eles, um dos mais conhecidos que ouviu essa expressão foi Josué. Ser forte e corajoso.
E tantos outros ouviram: coragem, coragem, coragem. E sabe o que nós estamos ouvindo como servos de Deus no ano de 2020? Coragem. Continue, caminhe, tenha coragem, não medo. Atos 23, versículo 11. Olha o que Deus diz para o apóstolo Paulo. Você acha o apóstolo Paulo um homem que precisava ouvir coragem? Mas ele precisou ouvir de Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Coragem, Paulo. Coragem, porque o seu trabalho, a sua caminhada ainda não acabou. Lá no Salmo 18, versículo 45, o salmista vai dizer o seguinte: todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. Nós vivemos um ano muito complicado. É difícil encontrar alguém que não diga que este ano foi um ano, ou tem sido um ano complicado. Um ano difícil para todas as pessoas. Um ano que sacode os nossos sentimentos. Um ano que espreme a nossa esperança. Um ano que nos deixa dentro de casa, guardadinhos. Um ano que revelou em nós, ou mostrou, as nossas maiores fraquezas, ou falou de muitos dos nossos traumas, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Mas não há nada pior do que perder a coragem. Quando você se torna, se você não era, um medroso. Já aconteceu com você? Na minha adolescência eu era corajoso, que eu olhava para aqueles parques assim, com todos os brinquedos da mais alta diversão. Os que eram aqueles que o povo mais gritava, era o que eu gostava de ir. O lugar mais alto do parque aquático, que desce para descer, era esse que eu queria descer. Mas de repente, a idade foi chegando, e nem é tanta idade assim, mas a coragem foi indo embora, pelo menos para essas coisas. Eu comecei a olhar para os brinquedos que o povo mais gritava e falava assim: passo longe desse, passo longe daquele. Em parque aquático eu comecei a olhar para lugares que as pessoas subiam com aquela coragem toda, tantos degraus, e de repente falavam assim: eu quero descer dali. Eu falava: não, eu vou ficar lá embaixo, eu sou o cara da foto agora. Pode deixar que eu tiro sua foto, eu filmo você descendo. E a última vez que nós estivemos juntos, a nossa mocidade aqui esteve junto, eu filmei, mas eu acho que eu perdi esse vídeo, graças a Deus, porque se a Luciene visse, porque o Vitor desceu do ponto mais alto, e de repente lá na metade ele deu assim, ó, de banda assim, saiu meio fora e voltou, pela misericórdia, graça de Deus. Imagine a dona Luciene vendo um negócio desse. Mesmo que fosse agora, depois de muitos anos, eu acho que ela dava um infarto. Como eu, como pastor, acompanhando a juventude, quase dei. Porque ela falou: só deixo ir se o senhor prometer que cuida dele. Mas é complicado, né? Ali eu perdi um pouco da minha coragem. Sabe, perder a coragem é uma das piores situações da vida, porque é a coragem, irmãos, que nos faz viver num mundo tão caótico, numa vida que muitas vezes, ao enxergar ela, é uma vida que não vale a pena, sejamos muito sinceros. É a coragem. Sabe, quando a gente fala sobre coragem, a gente precisa entender que é a coragem que nos faz viver. Não era esse ponto agora de continuar não, viu, Arthur? Tá bom. É a coragem que nos faz continuar. É a coragem que nos faz viver. É a coragem que nos faz dar um passo a mais.
É a coragem que nos faz andar e percorrer caminhos tão cheios de buracos, tão cheios de imprevistos. É a coragem. A coragem de um garotinho quando começa a andar. Você já viu? Ele vai desafiando o próprio coração, ele vai desafiando a lógica, ele vai desafiando o próprio corpo, porque a cabeça é mais pesada do que o resto do corpo. E foi assim com o filho de todos nós. Não foi assim lá com Miguel? Foi sendo desafiado, não é porque é cabeção, não é porque a cabeça pesa mais mesmo. Mas ele foi assim mesmo, tentando se equilibrar, tentando se erguer, não foi assim com Estevão? E era cabeçada para cá, cabeçada para lá, e cai para um lado, e cai para o outro. E a gente vai pensando assim, nossa, a criança cai e só bate a cabeça. Mas sejamos muito sinceros, depois que a gente se estabelece na vida e chega à fase adulta, a gente não continua dando uns tropeços e batendo na cabeça? Não literalmente, mas a gente continua dando umas cabeçadas na vida, não continua? Ou não? A gente continua dando uns desacertos, mas a coragem é que nos faz continuar, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui diante do Sinédrio, o apóstolo Paulo está aqui praticamente numa situação difícil, complicada. Ele está olhando para aquela situação e talvez pensando assim, será que eu vou sair dessa? Sabe qual que é a palavra de Deus para ele? Coragem. Talvez você está pensando o seguinte, será que eu vou sair dessa? Tenha coragem para continuar, irmãos. Coragem para enfrentar a vida. Coragem para continuar dando passos firmes, firmes e mais firmes. Tenha coragem para continuar. Você já pensou se toda criança, depois das primeiras quedas, desistisse de continuar andando? Mas ela não desiste. E daí a pouco, essa mesma criança que tem dificuldade para continuar andando, ela pega na mão de outra criança e começa a andar junto. E começa a correr. Você já reparou? Que criança quase que não anda, ele corre. Ele mira assim uma direção e ele vai. Não importa se tem parede, não importa se tem dificuldade, se tem obstáculo. Pai e mãe quase morrem do coração. Toda hora o menino dá assim mira um negócio assim e vai. Pelo menos lá em casa é assim. A Liz mira uma direção assim, costuma baixar a cabeça ainda e vai. E a gente de longe não tem nem mais fôlego para correr rápido demais, mas a criança vai. Continua. Coragem para continuar. E é isso que nós precisamos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid-19, nesse tempo onde nós estamos vivenciando uma situação em que tira a nossa coragem e diz para você assim, não tem continuidade. Deus renova a nossa visão, o nosso direcionamento, dizendo, continue, porque ainda tem o que ser feito. Você ainda tem que continuar testemunhando. Você ainda tem que testemunhar em Roma. É o que ele disse para Paulo. Não é só em Jerusalém, não. Espera aí que você ainda vai para Roma. Você ainda tem muito para enfrentar. Você ainda tem pessoas para quem pregar. Você ainda tem um testemunho para ser dado. Não só aqui. Mas você vai chegar diante de Cláudio. Você vai chegar diante de Félix. Você vai falar a Herodes. Você vai conversar com outras pessoas ainda, Paulo. Não acabou não, não é o ponto final. E às vezes a gente acha que é o ponto final. Que tudo chegou ao fim. Quantas mensagens talvez você ouviu dizendo já acabou. Não tem como continuar. Né? Outro dia uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, acho que é o fim do mundo mesmo. Eu ouvi e eu ri. Falei, calma. Pode ser que seja, irmãos, porque é Deus que sabe o tempo, não é verdade? Mas é preciso coragem para continuar, irmãos. Lançar o medo fora. Segundo lugar, é preciso coragem, porque é a coragem que nos faz amar, irmãos, num mundo de tanto ódio, de tanta dor. Num mundo onde as pessoas estão odiando tanto que desejam até a morte do outro.
porque não é da minha visão, esse camarada que não pensa como eu, então que morra. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo repleto de ódio, onde se a pessoa não defende o que você defende, não crê no que você crê, não acredita no que você acredita, passa a ser desejado até a morte dele. É um mundo repleto de ódio, então é preciso coragem, porque é a coragem que nos faz amar, meus irmãos. É coragem que nos faz amar as pessoas ao nosso redor. É a coragem que nos faz amar pessoas tão diferentes, pessoas tão complicadas, pessoas tão imprevisíveis. É a coragem que nos faz continuar amando. Não é assim quem está chegando aí a 40 anos de casamento? Tem que ser coragem para continuar amando, não é? Aquela beleza inicial, aquilo que te chamou a atenção, passou. É preciso coragem, irmãos, para manter um casamento de 30 anos, 40 anos, 50 anos, num mundo que diz que nos primeiros imprevistos, abre mão. Larga esse homem, larga essa mulher. Vai ser feliz, é assim que dizem as pessoas. Como se largar o outro fosse fazer ele realmente feliz. Às vezes faz mais infeliz, traz mais infelicidade, traz mais tropeços. Mas aqui é preciso coragem, irmãos, porque é a coragem que nos faz amar. Até porque o amor, embora seja polêmico, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Quando Deus diz, ame o próximo como a si mesmo, não tem como você falar, vou esperar sentir amar o próximo. Você tem que decidir amar o próximo como a você mesmo. E quando você decide amar alguém, isso vai caminhar com você com coragem. Amar, entregar uma flor, dizer eu te amo, lavar as vasilhas do almoço para a dona de casa aí descansar depois do almoço. É preciso ter coragem para amar dessa forma, não é? Coragem para passar uma vassoura na casa, amando ali e cuidando de tudo. Para mesmo depois que o Estevão for dormir, ir lá e passar as roupas. É preciso muita coragem, não é? Para amar dessa forma. No mundo em que nós vivemos, é preciso coragem. Porque tem gente que vira e fala assim, não, eu não vou amar dessa forma não, que vista as roupas todas amassadas. Que se vira. É preciso coragem, irmãos, para amar da forma certa, da forma correta. Para amar com fidelidade é preciso coragem. Determinação, coragem, irmãos, num mundo de ódio. Em terceiro lugar, é preciso coragem, irmãos, para nos sacrificar, igual Cristo se sacrificou por nós. Porque o medo nos afasta de qualquer tipo de sacrifício. Eu não estou falando aqui do medo ou do pavor que eu passei a ter ao olhar ali para aqueles brinquedos e falar, eu? Mas de repente, eu creio que terão brinquedos bem melhores daqui a uns 5, 6 ou 7 ou 10 anos. Mas de repente, daqui a uns 10 anos, quando a Liz virar e falar assim, papai, eu quero ir naquele ali. Aí tem que encher de coragem. É ou não é? Pegar a mão dela e falar, vamos lá que o papai vai com você. É preciso coragem, irmãos, para pegar na mão da criança e enfrentar o brinquedo que você não quer mais. Como eu fiz corajosamente, quando Vanessa foi comigo para o parque, namorando, quase perto de casar, e falou assim, eu quero ir naquele ali que eu nunca fui. E eu já não ia há uns 5 anos. Peguei na mão dela e falei, vamos lá, mulher. É coragem, irmãos. É preciso coragem, irmãos. Muito mais do que ir num brinquedo para se sacrificar. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que o marido deve se sacrificar pela família, pela esposa, como Cristo fez pela igreja. Pensou aí, maridão? É preciso coragem, não é?
para se sacrificar como Cristo fez pela igreja, se entregar pela sua esposa, se entregar pela sua família, pelo cuidado do seu lar. As mamães que estão aqui, aquelas que já criaram seus filhos, glória a Deus, mas aquelas que ainda estão criando, é preciso coragem para se sacrificar pelos filhos, não é? Para abrir mão da vida de solteiro, porque agora você tem filhos, e tem que abrir mão, desculpa te informar, tem que abrir mão, não dá mais para viver do mesmo modo. Ou alguém aqui vai dizer que dá para viver do mesmo modo? Quem vive do mesmo modo é porque pega a criança e entrega para alguém cuidar. Porque se ele for ser pai e mãe, do jeito que a Bíblia pede, de forma integral, tem sacrifício aí. Você já imaginou? Faz as contas, quantas fraldas você vai ter que trocar até que o neném desfralde? Já fez as contas? São mais ou menos umas 5 a 8 fraldas num dia. Depende da criança. Fez a conta aí quantas fraldas dá por mês? Está fazendo a conta? Por mês, quantas fraldas já deu? A cada 10 dias, faz uma conta aí, 80 fraldas. Fez a conta? Está vendo? Agora faz a conta de um ano. E se ele não desfraldou ainda, faz a conta de 2 anos de idade. Mais ou menos. Viu quantas fraldas você tem que trocar? Quantos bores você teve que lavar? Quantos banhos você teve que dar e tomou o seu meio correndo assim? Porque o banho da criança era mais importante? Ou eu estou dizendo alguma mentira aqui sobre as mães? Não é assim? Sacrifício, irmãos, é preciso coragem para se sacrificar pelos filhos, pelo casamento, pela família. É preciso coragem, irmãos, para se sacrificar na obra de Deus, para fazer o seu máximo na obra de Deus, para se dedicar ao máximo na obra de Deus. É preciso coragem para abrir mão de tudo aquilo que você sonha, quer para a vida e fazer a vontade de Deus. Jesus vai dizer para nós que quem não pegar a sua própria cruz e ir atrás dele, não é digno dele. Jesus vai nos dizer que você precisa abrir mão, negar a si mesmo, é preciso coragem para se sacrificar dessa forma. Negar suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios caprichos, sua própria comodidade, para fazer o que Jesus quer. E deixa eu te informar, não importa quanto tempo você esteja andando para o norte, é preciso apenas um passo para você mudar de caminho. Um passo para você retornar e caminhar para o sul. Um passo para você mudar de decisão. O que é preciso na vida para a gente dar uma volta de 180 graus? Ou de 45 graus? Ou de 90 graus? O que é preciso? Para você dar um giro na sua vida. Você sabe o que é preciso? Apenas um passo. E esse um passo é necessário ter coragem. É preciso, irmãos, apenas um passo corajoso para você ter uma dieta mais equilibrada. É preciso apenas um passo corajoso para você melhorar suas finanças pessoais. É preciso apenas um passo corajoso para você se tornar um profissional melhor. É preciso apenas um passo corajoso para você ter um relacionamento mais gratificante com Deus e com as pessoas ao seu redor. Mas para dar esse um passo, é preciso de coragem. Coragem para amar, coragem para continuar, coragem para se sacrificar. Meus irmãos, sem coragem, nós não nos aproximamos de Deus. Sem coragem, nós não professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Se não houver coragem, a gente não perdoa o irmão que nos feriu. Se não houver coragem, nós não contribuiremos com o Evangelho, ou com a obra, ou com o reino de Deus. Se não houver coragem, determinação, nós não seremos fiéis a Deus. Se não tiver coragem, a gente não sai de Jerusalém.
Se não houver coragem, nós não renunciamos os desejos da carne. Se não tiver coragem, nós não faremos promessas. E se não tiver coragem, a gente não cumpre os nossos votos. A falta de coragem, irmãos, ela é paralisante. Sabe aquela pessoa que acorda pela manhã e a falta de coragem faz ele dormir mais meia hora, mais 1 hora, mais 2 horas. De repente ele olha para o relógio, está dando 10 horas da manhã, ele está sem coragem para levantar, porque está quase na hora do almoço. E ele que tem que fazer o almoço. Falta de coragem. A falta de coragem, irmãos, ela paralisa a pessoa. Ela deixa a pessoa sem direção. Por isso, no meio desse tempo que a gente está vivendo tão complicado, é preciso orar e pedir a Deus: Senhor, me dê coragem. Não é só orar a Deus e dizer: Senhor, arranca o medo. Senhor, arranca o medo e dá coragem. Senhor, me dê coragem para enfrentar a vida do jeito que ela está se apresentando para mim hoje. Coragem de enfrentar a vida com pandemia e sem pandemia. Com emprego e sem emprego. Com dinheiro no bolso e sem dinheiro no bolso. Com o armário cheio de comida e com o armário vazio. Senhor, me dê coragem para enfrentar a vida. Lá no Salmo 18, versículo 45, o salmista vai dizer: todos eles perderam a coragem. Saíram das suas fortalezas tremendo. Quem são esses? Eram os inimigos. Os inimigos perderam a coragem, saíram tremendo, saíram de suas fortalezas, fugiram, sumiram, aceitaram o fracasso, aceitaram a derrota. E muitas vezes você perdeu a coragem, você está aceitando isso. Tranquilo. Já viu gente que perdeu a coragem de viver? Talvez seja seu caso. Porque ele não consegue olhar para o futuro com uma perspectiva a mais e de repente ele perdeu a coragem de viver. O mesmo ia acontecer com o profeta Jeremias, por exemplo, quando houve a invasão babilônica. Olha o que diz a palavra do Senhor: naquele dia o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Mas Jeremias não perdeu a coragem. Nós estamos aqui em Jeremias capítulo 4. E ele continuou pregando, ele continuou trabalhando, ele continuou diligentemente fazendo a obra, ele continuou se sacrificando. Em meio ao grande tumulto que a gente vive, esse grande caos, essa palavra precisa nos despertar. É preciso coragem, irmãos, para a gente continuar. Por isso, ore a Deus nesta noite, e ore, se Deus te der vida e saúde, amanhã, quando você acordar, ore a Deus e fala: Senhor, me dê coragem para enfrentar essa vida, para entender esse novo tempo, para compreender a linguagem desse deserto, para entender o tempo que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo está aqui depois da 3ª viagem missionária, no meio do clamor de uma multidão que está pedindo a morte dele. Não é uma doença que está anunciando a morte, é uma multidão, assim como foi com Cristo, dizendo: eu quero a cabeça do apóstolo Paulo. E ele está ali preso. E ele então, no meio daquela confusão toda, Deus não tira o apóstolo Paulo da prisão. Do mesmo jeito que Deus não nos tirou até hoje da pandemia. Ele não tirou o apóstolo Paulo da prisão, mas ele alimentou a coragem dele. Não é disso que nós precisamos? Será que a gente precisa simplesmente que esse tempo acabe e nossa coragem vai voltar? Ou as pessoas verdadeiramente corajosas e que são alimentadas por uma coragem que vem de Deus, eles recebem esse alimento e essa coragem no meio do caos? Não foi assim com o rei Davi quando ele viu o grande Golias? Quando que a coragem dele apareceu? No meio do caos. Estava ali Golias, zombando dos homens ou dos soldados de Israel. Já fazia alguns dias. E todos os soldados do lado de cá, com o quê? Com medo de enfrentar aquele grande guerreiro.
Mas Davi, o pequeno Davi, o insignificante Davi, o menino que estava levando recado ou buscando recado com os irmãos para o pai e levando um queijo e levando um alimento, ele chega, olha para aquela situação, olha para aquele grande homem, ele diz: opa, quem é esse camarada aí? Ele está achando que aqui não tem Deus, não? E ele então se enche de coragem. E eu vou dizer para você que Davi, ele se enche de tanta coragem, porque ele pega apenas uma funda, algumas pedrinhas lisas, aquelas pedrinhas parecendo pedrinha de riacho, trabalhadas pelo tempo, preparadas para a testa de Golias, e ele corajosamente, sem armadura, sem escudeiro, sem treinamento militar, porque os irmãos tinham treinamento. Não é assim quando Samuel chega à casa do pai de Davi, para ungir o novo rei, ele não olha para o irmão mais velho dele e fala assim: nossa, esse camarada fortão aí é ele. E Deus fala: não precisa olhar para a aparência, não. A coragem, irmãos, não está em você estar usando uma armadura. E a gente tem andado pelas ruas aí, né, repleto de armadura, não é verdade? A gente anda com a armadura assim agora, tampando o nosso rosto, anda com, né, o nosso álcool em gel, né, tem até vídeos aí na internet, a pessoa espirra, o camarada joga o álcool assim, tchau. A gente anda armado o tempo todo, se protegendo com as nossas armaduras, mas não é a máscara, nem os remédios que podem ser capazes ou não de fortalecer seu sistema imunológico, não é simplesmente a quantidade de verdura que você está comendo, nem se você já teve e acha que não vai ter de novo, não é isso que nos protege e nos dá coragem nesse tempo. Quem nos reveste de coragem é um Deus santo, poderoso, soberano, e o Senhor Jesus Cristo, esse Senhor que corajosamente foi na cruz, ou foi para a cruz morrer no meu e no seu lugar. É coragem, é amor que fez o Senhor Jesus Cristo ir para aquela cruz. E vamos ser muito sinceros, Jesus nos amou muito e foi muito corajoso em morrer por pessoas como nós. De acreditar na nossa mudança, na nossa transformação, de acreditar que nós vamos viver uma vida de santificação, rejeitar os nossos pecados, abandonar os nossos desejos por amor a Ele. A sua obra. Então é preciso coragem para se sacrificar. E eu espero que, de hoje em diante, se você ainda não orou por coragem, que você ore. Senhor, me reveste de coragem. Eu quero que você tire o medo do meu coração, Senhor. Porque eu vi muita gente orando para Deus enviar para longe o medo. Mas eu vi poucas pessoas orando dizendo: Senhor, me reveste de coragem. Porque é a coragem que faz o medo também ir embora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor é que lança fora todo medo. Você tem que orar, irmão, urgentemente, por coragem. Em meio a esse tempo, coragem para continuar. Coragem para amar as pessoas que estão ao seu redor, com todos os defeitos, dificuldades e fraquezas. E coragem para se sacrificar pela sua família. Para arregaçar as mangas e continuar trabalhando, e continuar lutando, e continuar vivendo. E continuar lutando pela vida e olhando para a sua família e dizendo: eu não posso aqui arriar, eu tenho que continuar. E quando um tiver mais fraco que o outro corajosamente dá força e dizer: vamos juntos, porque Deus é capaz de nos revestir de coragem. Vamos nos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Pai santo e querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos reveste com teu cuidado, com teu amor e com a tua coragem, Deus. Deus, nós estamos vivendo dias, Pai, difíceis, dias em que o medo, Deus, toma conta do nosso coração,
em todas as esferas da vida, em todas as áreas da vida. Medo da pandemia, medo da doença, medo de perder a família, medo de perder um ente querido, medo de enlouquecer, medo de não conseguir vencer esse tempo, medo de continuar, medo de se sacrificar. Oh Deus, lança fora todo este medo, Pai, e nos reveste de coragem, Deus, para continuarmos batalhando firmemente por uma vida, Deus, que glorifica e exalta o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, nós precisamos da coragem que vem do Senhor. Não a coragem, Deus, que nos faz fazer ou cometer atos bestas, tolos, impensados, mas a coragem, Deus, para viver uma vida de sacrifício, de rejeição aos desejos da carne. Não a coragem de cometer um pecado, não a coragem, ó Deus, de se entregar aos prazeres desse mundo, mas nos dê coragem, Deus, de enfrentar a vida agradando o Teu nome, dando um testemunho do Senhor, sendo um servo verdadeiro do Senhor em um mundo de caos. Dá-nos coragem, ó Deus, para dizermos que servimos a Cristo Jesus, que o amamos, ó Deus. Dá-nos coragem, ó Deus, de dizermos às pessoas a verdade em amor, de olharmos uns aos outros nos olhos e dizer que devemos continuar. Dá-nos coragem, ó Deus, de enfrentar o trabalho, a labuta. Dá-nos coragem, ó Deus, de entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Revista-nos, ó Deus, da coragem que vem do Senhor. Dessa coragem que Cristo demonstrou ao ir para a cruz e morrer no nosso lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a termos coragem. Lança fora, Deus, todo medo, toda angústia, toda dor, todo modo, ó Deus, de ficar acuado. Ajuda-nos a corajosamente, Deus, enfrentarmos a vida para a honra, glória e o louvor do Teu nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, e que a graça de nosso Deus querido e maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus bendito Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue os abençoando, aqueles que nos visitam, muito obrigado pela visita, Deus continue revestindo vocês de força e coragem. Muito obrigado e até mais.